tem detalhes. Quando isso aqui foi planejado, inclusive a palestra que era hoje, imaginei uma palestra que eu não sei realmente qual é o perfil da audiência. A minha ideia foi fazer uma palestra para ler, ou melhor, estou no comecinho de então, uma palestra para extras. Pelo que eu estou vendo, aqui tem vários extras. Então, está falando de coisas assim, completamente. Mas a maneira que eu começo, a maneira que eu tenho de tentar passar certas ideias para o pessoal que não conhece isso, ou pelo menos conhece um pouco de física, um pouco de estrutura da matéria. Então, a minha ideia é fazer, então, essa palestra interessada para esse pessoal que é muito pouco de física. Na verdade, aqueles que eu não educação. Não, isso não é essa realidade. Mas, então, por exemplo, para tentar desenvolver ao longo da exposição, vou evitar termos técnicos. Ou mais poder botar estudando termos técnicos, porque eu acho que termos técnicos não servem para causar mais ruído no sistema, e às vezes a pessoa pode tentar entender sem a ajuda do termo técnico. O termo técnico só piora pelo termo evitar isso. Por isso, eu tenho muito sucesso nesse negócio. Fica pode ser que pelo menos alguma versão dessa apresentação. Bom, mas então vamos lá. Você falou sobre, acho que o título mudou um pouquinho, positivos, coisas, ficção, ciência, ficção. Bom, a primeira coisa é o seguinte, de novo, essa palestra foi escolhida com a ideia de você pegar um determinado assunto e tentar mostrar que as coisas assim, muito estranhas podem ter aplicações práticas concretas. Então, essa foi a primeira ideia. Então, eu fiz a coisa já olhando uma possível aplicação. Tá? Então, algo foi uma possível aplicação. Eu não vou estar fazendo realmente a teoria, mostrando determinados detalhes, que isso eu vou fazer no seminário amanhã, evidentemente, estão todos convidados, não sei se vai ter espaço para todo mundo conversar, mas estão todos convidados, porque amanhã tem um pouquinho mais de técnica da coisa, aí realmente eu vou falar um pouquinho mais de técnica, porque eu vou explicar toda essa história. Hoje, infelizmente, eu não vou falar sobre isso, mas vou ficar falando sobre a ideia de como essas coisas todas podem converter para algum tipo de aplicação prática. Então, primeiro, vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre os casos de comprimento, falar da mecânica quântica através de exemplos, falar um pouquinho de computação, informação e bits, fazer aqui, bits versus qubits e probabilidade de nada. Então, vamos lá. Primeira coisa, são sistemas clássicos e quânticos. Então, os sistemas clássicos e quânticos, eu para definir esse sistema da maneira mais elementar, é o seguinte. O sistema macroscópico clássico é um sistema cujas dimensões dele são maiores que o mil. Ou seja, um milionésimo do metro. Então, isso aqui é um sistema que eu chamo de sistema clássico macroscópico. Tá? Agora, eu posso também falar quântico seria o que eu vou chamar de microscópio. Tá? Para ser mais preciso, eu queria falar de atômico ou subatômico. Para simplificar, isso aqui é um sistema microscópico, ou seja, as dimensões dele são menores que um milionésimo do metro. Então, uma escala de átomo do metro. Muito bem. Então, agora, a pergunta aqui é a seguinte. Será que todos os fenômenos físicos podem ser descritos da mesma forma em todas as escalas de comprimento? Então, pega força com a massa de aceleração, máximo, etc. Então, será que tudo pode resolver essa física conhecida até o final do século II? Bom, a resposta é dúvida. Então, a resposta aqui é a seguinte. Não pode. E não pode pelo seguinte. Na virada do século XX, a física clássica não conseguia explicar coisas como radiação de ponto negro, efeito fotoelétrico, e outros fenômenos, outros créditos, mas não conseguiam ser explicados pela física da época, ou seja, a física newtoniana
Bohr e o de Broglie, eles fizeram duas hipóteses e se juntando à física clássica, física que se conhecia na época, você conseguia dar uma explicação para todos esses fenômenos. Mas isso era uma coisa de detalhes, depois não era uma coisa bem explicada, não era uma teoria. Quando você botava meio a mão e funcionava o negócio e acabava saindo. Isso é chamado de teoria quântica média. Isso aí culminou, então, finalmente, com a mecânica quântica, exatamente lá para 1925, 100 anos atrás. Então, você fez trabalho, foram inventados, fizeram, então, uma teoria clara. Você formou, então, as ideias do Jackson, postulado, então você então tinha uma teoria clara que passou a ser o paradigma das teorias. Então, aqui, então, o novo paradigma seria essa teoria, essas formulações complementares dos Heisenberg, e é uma visão unificada. Então, todas essas pessoas estavam construindo essa teoria, construindo, aprimorando essa teoria, e o que é um sistema físico? A ideia da medida de observação é devido ao rondóide. Esse mesmo rondóide, que mais tarde vai ser uma figura fundamental no desenvolvimento da computação. Muito bem. Então, aqui, a realidade então, seria quântica, ou é quântica, e a ideia é como você pode explicar o nosso cotidiano através dessas ideias. Essas ideias que são um pouco estranhas. Então, o que eu vou fazer agora é tentar apresentar essa estranheza através de umas coisas muito fictícias. Tá? Um exemplo bem fictício. Como, por exemplo, isso aqui. Ó. Eu vou pegar, vou mandar o objeto sequencialmente através de um conduto que se separa em dois aqui embaixo. Tá? E depois eu boto uma placa aqui embaixo. Eu vou pegar essas bolinhas de ponto, uma atrás da outra, e vou mandar através do conduto, e ela vai lutar pelo campo de cima, o campo de baixo. E o que a gente vai encontrar? O que a gente vai encontrar aqui é o seguinte: se esse objeto é clássico, que a gente encontra, por exemplo, bola de água, uma bolinha de tudo, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou, à medida que eu vou mandando uma atrás da outra, você começa a ver um acúmulo de sinais de bolinhas que vão bater nessa direção daqui ou nessa direção daqui. Isso é claro? Eu saio possível calcular. Então, seria possível se você pegar, fizer essa brincadeira em casa. Muito bem. Agora, se você tiver o mesmo fenômeno escrito, por exemplo, em mecânica quântica, alguma coisa que seria equivalente a isso aí, alguma coisa que seria equivalente a isso aí, muito pequeno, claro que pode ser uma canaleta com 2 centímetros, mas alguma coisa que pode ser, como, por exemplo, um objeto que vai ser espalhado um ponto ou outro ponto, duas bolinhas aqui, quando alguém queira pegar duas posições que você não fixe, por exemplo. Tem várias coisas que eu posso fazer com átomo, seria mais ou menos equivalente a esse tipo de brincadeira, só que muito, muito pequeno. Então, o que vai acontecer nesse caso? O que vai acontecer nesse caso é isso aqui. Primeiro, eu começo a ver o seguinte: começa a aparecer em qualquer lugar no meu corpo. À medida que eu vou passando o tempo, eu vou começando a ver alguma estrutura dessa colisão dessas bolinhas para aquele que reparo de baixo. Depois, e finalmente, mais uma aqui embaixo, onde fica claro, por exemplo, franjo. Eu tenho franjas onde praticamente não chega ninguém, eu tenho franjas onde você tem um acúmulo de objetos chegando ali. Então, isso aqui aparece na mecânica quântica que aparece. Agora, mas isso aqui nos remete ao seguinte: remete a um fenômeno chamado fenômeno de interferência. Ele pega aqui uma superfície comigo, eu começo a perturbar aqui, começo a perturbar aqui. Vocês vão ver as frentes de onda, isso aqui não. Na cima, não está aqui embaixo, exatamente as frentes de onda sobrepondo. Elas se sobrepõem, você tem então as regiões onde as ondas somam ou se subtraem. Então, o que vai acontecer aqui vai ser exatamente isso aqui. Tem linhas onde praticamente essa interferência é destrutiva, as ondas se subtraem, e aí, como resultado disso, eu teria
teria aqui o seguinte, ó, teria, por exemplo, dois benefícios, eu estou pegando radiação, por exemplo, aqui no caso é radiação, mas pode ser ondas em cima da superfície de uma piscina, e eu vou ver, então, aqui embaixo, por exemplo, no preparo, aqui eu tenho oscilação máxima, aqui não existe nada, oscilação máxima, não existe nada. Então, esse é um fenômeno chamado de interferência. Eu não vi interferência, está acostumado a ver, mas para isso eu preciso de um meio que está perturbando um determinado meio. Por exemplo, a superfície. Bom, outra coisa, a ligação tem exatamente agora. O caso aqui já é a própria perturbação aqui no caso seria. A magnética não vai ter meio. A própria radiação se compara. Mas, então, isso daqui é o que acontece com a radiação eletromagnética ou com outras superfícies do fluido. Eu estou falando isso para vocês, estou ouvindo a perturbação do campo de pressão de densidade lá, que é isso aí, pelo mundo laboratório. Muito bem. Então, agora, no caso de corpo, o que acontece? Claro, eu estou falando de corpo. O que se deve de interferência? Só ali, ele está interferindo. Se eu tivesse onda, bem, posso imaginar inimigo, posso imaginar aquilo que se tornou se traindo. Olha, vamos fazer isso para explicar isso. Bom, então a ideia, a pergunta que surge naturalmente é: o objeto passa ao mesmo tempo das duas ferramentas? E aí, se não, onde que ele passa? Aqui no caso, você pode fazer o seguinte: as respostas são: olha, a interferência na realidade, você não pode atribuir nada então, uma partícula que se deslocalizou e ela sofreu interferência. O que acontece aqui é o seguinte: o que acontece é que você tem alternativo. A partícula pode ir para uma canaleta ou outra, e você tem chances de ocorrência que não são aditivas. Tá? Essas possíveis alternativas de movimento é a informação máxima que você pode ter nesse movimento. Então, o que acontece é que uma coisa muito prática. Essa é uma interpretação da mecânica quântica. Estou aprendendo esse texto baseado na interpretação ortodoxa. Há várias interpretações, essa que eu estou dando aqui, para a gente não entrar em conflito com o texto, de certa forma. Para então, a interpretação ortodoxa. Então, aqui o que está acontecendo como lá para frente, o objeto, então, ele não vai passar pelas duas saídas, ele é criado pelo corpo, representado pelo corpúsculo pi, e você pode fazer agora o seguinte: no meio, você não pode falar nada das duas questões. Então, com essas duas alternativas, o que acontece seria uma possibilidade de interferência alternativa, que eu poderia, no fim do dia, ver exatamente aquela figura de interferência. Isso se chama dualidade de partícula-onda, muitos já devem ter lido artigos de divulgação científica, que é exatamente essa ideia. Como você consegue conciliar a figura de interferência que você vê com o fato de que você está lidando com o corpo. Então, e outra coisa, qualquer método que eu faça para tentar ver, peraí, eu vou driblar o sistema, eu vou descobrir por onde passou a batida. Tem métodos, mais métodos bem inteligentes para você tentar fazer isso. Mas você não consegue. Toda vez que você consegue dizer se a batida passou por um lado ou por outro, você vai ter lá na frente um montinho aqui ou um montinho ali. Vira classe. Então, é fundamental que você tenha essa ignorância no meio do caminho. Tá? Essa interferência de alternativa. Vamos lá. Isso daqui é chamado princípio da complementaridade. Ou você determina a componente ondulatória do experimento ou a molecular. Você não vai saber onde você olha, a interferência está lá, mas eu descobri por onde a partícula passou. Não existe essa possibilidade. Ok. Então, agora, essa formulação, então, começou a criar objetos matemáticos, experimentos daí. Então, você tem várias consequências desse tipo de raciocínio. E um deles é o seguinte: essa brincadeira que eu vou chamar de uma conta quântica, que é o seguinte: pega uma aranha, pega uma bolinha, uma pérola, fura a pérola, pega uma bolinha qualquer, você fura a bola desse aranha. Esse aranha tem esse comportamento.
Pode também pensar numa montanha-russa. Uma montanha-russa. E agora aqui está o carrinho da montanha-russa. Então, classicamente, o que a gente sabe? Se botar uma conta embaixo, tá? O que vai acontecer? Ela vai ficar aí para você. Eu posso dar um pepelé nisso, ela pode ir para o outro lado. Isso que acontece se eu pegar uma bolinha de morango. Posso pegar um carrinho da montanha-russa, dar um empurrão nele e vai para o outro lado. Agora, se não tem empurrão nenhum, ele vai ficar para sempre aqui. Né? Paradinho aqui. Agora, o que acontece mecanicamente? Se a gente levar a sério toda a brincadeira que a gente está nesse vídeo por um pouquinho, eu criar um objeto matemático dela, e seguir o que vai acontecer aqui, vai acontecer o seguinte: vai acontecer que essa bolinha ela sobe de um lado, passa para o outro, sobe do outro, passa para o outro, e vai passando daqui para lá e lá para cá. Tá? Esse fenômeno é chamado de nivelamento quântico. Em particular, isso aqui é chamado de nivelamento coerente. Eu tenho duas posições energeticamente iguais, eu passo dessa para essa, dessa para essa. Se não fosse iguais, o cara não quer passar para o outro lado e não voltar. Tá? Isso aqui ia acontecer. Muito bem. E quando eu observo, quando eu olho, você me pergunta onde é que você está, ele vai dizer, estou à direita, estou à esquerda. Ele não vai ficar vendo esse camarada, pode ver indiretamente. Diretamente, na hora que você olha, você faz e vai fazer isso. Muito bem. Então, eu vou agora introduzir outra brincadeira. Mas para essa outra brincadeira, eu vou precisar de novos atores. E esses novos atores são ímãs, microímãs e partículas magnéticas. Quem são esses caras? Isso aqui é um ímã. Todo mundo está vendo? Ímã de geladeira. Muito bem. Aqui no caso, eu tenho o polo norte do ímã, o polo sul do ímã, e tem essas linhas, que são chamadas linhas de campo, muito abstrato. Tá bom. Bota-se em cima de um papel com limalha de ferro, vocês vão ver exatamente a limalha de ferro fazer esse tipo de configuração aqui. Essa configuração é exatamente remanescente da existência dessas linhas, chamadas linhas de fluxo magnético, ou linhas de campo magnético. Okay? Muito bem. Então, agora, eu vou criar uma seta que vai ligar o polo sul ao polo norte. O polo sul ao polo norte. E essa seta eu chamo de momento magnético. Tá? Só para a gente, muita gente aí já tem isso daí, em estrutura, em física 3, eletricidade, etc. É o momento magnético. A gente já conhece bem. E no caso, se eu pegar um elétron, por exemplo, ele tem um momento magnético. O elétron é um ímã. É um ímã atômico. O cara tem um momento magnético. Eu posso pensar em várias coisas, um grupo de corrente elétrica, várias coisas têm um momento magnético associado a ela. Ok, então, eu vou fazer agora uma outra brincadeira, que essa brincadeira é a seguinte. Eu venho com pequenos ímãs, tá? Aqui, ó, aquele momento magnético agora ele está inclinado, está numa determinada direção. Ele vem aqui, ele vai entrar numa caixa preta. Caixa azul. Mas a caixa que tem lá dentro, não sei, não vou dizer agora o que tem na caixa azul. Mas o que ela faz é o seguinte, ela pega esse momento magnético que entrou, e dependendo do ângulo de inclinação dela, ele vai subir. Ou vai fazer um determinado movimento. Depois que ele passa, ele pode fazer isso. Se ele vier assim, ele pode fazer isso. Se ele vier assim, dependendo do ângulo, ele vai ter uma trajetória deslocada. Tá? Não vai ver. Muito bem, então, eu tenho agora o seguinte: vou tratar o seguinte problema. Eu tenho o primeiro ímã apontando nessa direção, branco para cima e para baixo, estou chamando de branco. Ele pode dar para cima e para baixo. E ele pode dar na direção X aqui, apontando horizontalmente. Se ele estiver apontando para a direita, ele é assim. Se ele estiver apontando para a esquerda, ele é assim. Tá? Então, isso aí é só a configuração que eu posso ter com aquele meu momento magnético. Então, vou fazer agora uma brincadeira que é a seguinte. Se o objeto é clássico, o que vem? Eu mando uma sequência de movimentos magnéticos apontando para cima. Na hora que eu faço isso, o que acontece é que eu observo esses caras, todos eles se giram, no caso,
eles são defletidos para essa posição acima dessa linha reta. Se eles estão para baixo, o que vai acontecer é que eles são defletidos abaixo dessa linha daqui. Essa linha aqui seria exatamente a linha desse eixo. Então, caras que estão apontando para baixo defletem para baixo. Caras que estão para cima defletem para cima. E agora, o que vai acontecer se eu vier, por exemplo, com esses caras apontando para a direita? Que é clássico, tá? O vento magnético clássico. Se eu botar esses caras passando pela minha caixa azul, eles vão se acumular aqui exatamente em cima dessa linha. E se eles vierem... Isso é importante. Se eles vierem agora, apontando para lá, para a esquerda, novamente eles vão também chegar nessa mesma linha. Então, isso é uma consequência imediata que chegou assim, vem para cá, um pouquinho mais para cá, vem assim, vem para lá. Basicamente, é isso que acontece no momento magnético clássico. Ok, e se agora esse camarada é quântico? Se esse camarada é quântico, vai acontecer o seguinte: vem todo mundo para cima, acontece a mesma brincadeira, todo mundo vai para cima. Vem todo mundo para baixo, consegue exatamente igual ao caso clássico, vem todo mundo para baixo. Bom, e agora, quando eu chegar e botar isso daqui, ou vem todo mundo para a direita, ou vem todo mundo para a esquerda, o que vai acontecer? Vai para o zero? Vai para o zero? Não, não vai para o zero. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte: o que vai acontecer agora é isso. Esse cara vindo para a direita, ora ele vai para cima, ora ele vai para baixo. Ora ele vai para cima, está à esquerda a mesma coisa. Ora vai para cima, ora vai para baixo. Então, de alguma maneira, é como se pudesse ter um povo. Entende que agora é como se pudesse ter um cara que está vindo assim, um pouco assim, um pouco assado. Não é um pouco assim, um pouco assado. É um cara que está numa sobreposição dos dois. Então, isso vai acontecer nos nossos microíndices. Então, o que acontece aqui, se a gente explorar um pouco mais essa ideia, a gente vai chegar nessa situação. A gente vai chegar nessa situação que, no caso clássico, a determinação de uma dada característica é absolutamente independente da outra. Já no caso quântico, o que ocorre é que a informação precisa sobre uma delas, você perde a informação sobre outra. Se eu fizer essa brincadeira sequencialmente, vocês vão ver que isso vai acontecer. Então, tem um cara que vem assim, no começo, aí depois eu vejo que ele vai, bota uma caixa azul, vai pensando para cá, para cá, aí depois ele passou para lá, então, ele vem para cá, mas passou para cima. Aí agora eu olho, então, se você quiser sequencialmente essa brincadeira, você vai poder concluir exatamente sobre aquilo. Essa informação precisa é perdida quando você determina. Isso daqui tem a ver exatamente com a ideia de outra coisa. Essas características que são compatíveis, no caso, se comportam como um objeto clássico, elas são chamadas de compatíveis, enquanto do tipo anterior são as incompatíveis. E isso daqui, basicamente, é o que está por trás do princípio da incerteza, que é outra coisa que vocês devem ver de divulgação, mas essa aqui é a ideia. Você tem uma informação precisa sobre uma variável, você perde completamente a informação sobre outra. Isso aqui é o capítulo. Isso é o. Muito bem. Para os experts, isso aqui simplesmente é uma forma pedestre do experimento externo dela. Só para você lembrar do que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Representação diagramática dos objetos agora. Princípio de superposição ou sobreposição. Critério de uma forma de o objeto clássico, a gente tem essa possibilidade. Então, o momento magnético está para cima, está para cima, está para baixo. E ele está para a direita e para a esquerda. Não tem outra maneira. Ele está contando um determinado ângulo, fazendo sempre ficar aqui na horizontal. Então, aqui no caso. E no caso
caso quântico, o que acontece? Olha, no caso quântico, para eu explicar aquela coisa que o camarada que é o azul, que é o para a direita, ele tem que estar com uma sobreposição de para cima e para baixo. E o vermelho? O vermelho também está numa sobreposição. Por isso eu vou chamar esse sinal aqui de mais e esse sinal de menos. É só para dizer que uma sobreposição é diferente da outra. Uma sobreposição está representando o azul, outra sobreposição está representando o vermelho. Só por isso. Matematicamente, sabe? A soma dos espinhos, não vou entrar em termo técnico. Então, só isso aqui é o suficiente para a gente. Eu posso também fazer mais ainda. Eu posso dizer isso aqui. Eu posso dizer que, da mesma forma que o azul e o vermelho são sobreposições para cima e para baixo do branco, o branco para cima e o branco para baixo são sobreposições de azul e vermelho. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer sempre. Eu não tenho. Quem é essa direção melhor que a outra? Eu posso dizer só a sobreposição do cara aqui. Ok. Então, bom, essas coisas específicas, eu quero falar mais nada. Tem utilidades, tem um monte de coisas estranhas. Estamos usando aqui dentro. E a gente já conhece várias dessas coisas no nosso dia a dia. Como, por exemplo, olha lá, laser, LEDs, aparelho de raio-x, de ressonância magnética, painel solar, leitor de software, tudo isso daqui depende de uma forma ou de outra. E você usa dentro de todos esses equipamentos, por exemplo, a ressonância magnética, você bota para cá, você vai basicamente essa brincadeira do cara do lado do outro. Normalmente é isso. Muito faz assim, então, a mecânica quântica está presente aí. Então, assim, negócio de. Você está falando tanto de mecânica quântica agora, dispositivos quânticos, etc. É claro, daqui a pouquinho. Já tem muito disso aqui. Então, eu vou olhar mais para isso daqui. Computadores. São os computadores quânticos que estão carregando toda essa brincadeira. Então, por que eu vou olhar para o computador? O computador, porque ele, então, cabeçando assim, a grande mudança, essa grande revolução quântica que a gente está presenciando. Muito bem. Então, vamos lá. O que é exatamente teoria de informação e computação? De novo, uma coisa bem básica. O que a gente quer aqui é enviar, armazenar, processar informação, palavras, através de elementos de comunicação que operam através da física quântica. Isso que eu vou fazer. De alguma forma, sempre tem um elemento por outro. Ou armazenar, ou fazer composições dele, para fazer uma soma, uma operação matemática, coisa desse tipo. Bem, e para isso eu preciso da codificação da informação. Para isso a gente usa o sistema binário de Leibniz. Não lembra bem, né? Número 21, eu posso escrever no sistema decimal, eu posso escrever no 0, 1, exatamente, uma vez, 0 vezes, uma vez, você tem que compor o número do sistema binário. Então, você vai agora, ao invés de escrever o número como potência 10, você vai escrever como potência de 2. Esqueça disso. Você vai escrever 21, vai escrever agora assim. Não dois. O detalhe aqui é o seguinte: o que eu vou fazer isso? Para fazer essa codificação. Pelo seguinte, agora. Esse disco zero é um bit de informação, porque é o sistema binário, para você poder operacionalizar a geração de estado. Eu não preciso de 10 elementos por minuto. Só de todos. Esses dois eu faço o seguinte: tem um elemento físico, seja lá quem for esse cara, eu excito de alguma forma um circuito elétrico, pulso de voltagem, ativo, corrente ou não ativo. Pronto. Eu posso fazer isso. Posso botar um elemento que ele pode sim ou não, 0, 1. Tá? Essa é a ideia. Isso é que está por trás de você, por esperar, sabe exatamente o que estão binário nessa brincadeira. Então, o que eu posso fazer é, boto um monte desses caras, e agora eu começo a botar as situações aqui, eu tenho 1, 0, 0, 0, 1. Trabalhar que eu mando a informação, né? Ele vai responder. Uma pergunta, você vai responder a maneira. Então, mandou uma situação, ele imediatamente
sabe a sequência que é então, basicamente é isso, claro, super simplificado. Então, vamos lá. Quando eu faço isso agora, nesse caso, quem são os nossos elementos físicos? Os elementos físicos eram válvulas, foram melhorando e criaram uns transistores na década de 40, teve um impulso enorme. E aí, então, você tem aqui, basicamente, esse pedido, tá? E você faz o seguinte, você usa física de semicondutores, agora um pouquinho de termo técnico, mas mais informativo, para você pegar, dando um pulso e te responder sim ou não de uma forma mais eficiente. Porque agora é mais eficiente. Com esses transistores eu posso diminuir esses caras e posso botar milhões de caras no processador. Só que na sequência, trilhões de pequenos elementos são transistores. Então, vamos lá. O que você faz aqui é mais? Os bits são elementos da teoria clássica, mas você tem que diminuir cada vez mais esse cara para melhorar o desempenho de armazenamento, de transmissão e processamento. Bem, então, olha lá. Toda a brincadeira agora está atrás dessa palavra. Miniaturização. Pela memória do menor. É evidente que com isso você pode armazenar muito mais informação, pode trabalhar muito mais. Ora, então, nesse caso, eu vou tentar olhar determinados tipos de dispositivos. E agora, o que acontece? Cada miniaturização, a gente acabou. Isso é exatamente a construção do número de transistores no microchip. Tá? Você vê como é que esses caras, a cada 2 anos, a cada 2 anos, você dobrava o número de transistores no microchip. Então, esse cresce em tal exponencial no número de bits. Tá? Então, eu tenho kilobyte, megabyte, gigabyte, vocês vão vendo, byte, são 8 bits. Tá? Então, seu exemplo agora, 8 bits está me dando 3 sisteminhas internos, me dá 8 bits de informação. Ora, então, com isso daqui, olha lá, você vai aumentando cada vez mais gigabytes, também exatamente 2 a 30 bytes, e vai por aí fora. Então, está usando de 2 a 10 aproximadamente, é 24. Então, isso daí está me dando exatamente 24, muito bem. Então, agora os elementos vão se tornando pequenos a ponto de que lembra que eu não falei da escala de comprimento para trás? Lá no começo? Eu estou começando a falar agora de tamanho do objeto e não mais vou obedecer a física clássica. E aí? O que vai acontecer aqui nesse caso? Olha, o que vai acontecer é que eu vou agora criar os tais qubits, que são 0 e 1. Mas o 0 e 1 que é um momento magnético lá de trás. Não é um cara que é ou 0 ou 1. Pode ser uma sobreposição de 0 e 1. Eu tinha um azul vermelho. Agora eu posso ter uma situação como essa. Então, vamos lá. Então, quem são esses caras, se comportam, vai estar lá no conceito. E é muito interessante olhar o seguinte. No final da década de 70, mais precisamente, teve um congresso, se vocês quiserem entrar na internet, procurem Think Talks, 1981. Esse congresso foi um congresso sobre a física da computação. Ainda não se falava em computação quântica. Ou já. O Feynman já falava. Então, o que eles falam? O que o pessoal fazia? O principal objetivo dessa conferência é que o computador esquenta como. Então, eles queriam fazer um computador que esquentasse dentro. Queriam fazer um computador que não gastasse tanta energia, tivesse tanta perda. E o Landauer tinha uma. Só com o Landauer, a frase famosa dele, a informação é física.
Isso quer dizer muito. Na hora que você apaga a interrupção, por exemplo, em porta de óleo, ele está entrando em informação saindo só, é uma porta irreversível. Como irreversível vai te causar perda. Então, você pode fazer isso muito simples. Você mostra que tem perda de informação. Hoje, entrando só um saído, de alguma forma você ganha, mas você perde informação também. Isso daí é gera que eu aumento de vários elementos fazendo atuando bordas irreversíveis. Então, eles queriam fazer uma computação reversível. E essa computação reversível vinha de encontro exatamente ao que esses dois senhores falavam. Ou melhor, falava da máquina de Turing. É basicamente o modelo matemático que está por trás de todos os computadores que a gente usa. É basicamente a operação que se precisa fazer para escrever, para operar um computador mais recente. O melhor, ele fala assim, e se eu tivesse uma máquina de Turing quântico? O objetivo dele era pensar numa máquina de Turing quântico. Turing, ele é o de Turing. Organização, ou Turing quântico, está trabalhando no lugar de E o Feynman tinha um outro interesse. O interesse do Feynman era simular sistemas quânticos. Uma quântica para fazer tudo quase o sistema de verdade. É claro, o sistema que você está usando é clássico. Para lá embaixo é quântico. Então você tem que usar muito mais recursos para simular a realidade quântica. Mas se você tivesse um computador quântico, cujos passos seriam todos eles compatíveis com a vida, você vai ter que pegar o sistema quântico simulado de uma forma muito mais difícil. Então o Feynman mirava isso. E o Benioff mirava. Então, aqui no caso, então eles qual a ideia? Então, olha lá, vamos voltar ao nosso momento magnético. O momento magnético é um filho magnético, né? E eu tenho um anel de corrente, como eu já comentei, também tem um momento magnético. Então, vamos olhar um determinado tipo de anel de corrente. Amanhã, seminário da manhã, vou voltar a esse exemplo. Talvez eu repita no seminário de amanhã, só nos próximos 5 anos. Vocês vão entender por que já está. Então, vamos voltar ao que a gente mostrou antes. O objeto clássico é isso, o objeto quântico é o qubit. Agora ele tem essa possibilidade aqui agora. É uma sobreposição. Muito bem. Ok, então, se não, vamos estamos vermelhos. Então. Olha, vários sistemas físicos podem se prestar esse papel dessa superposição. Então, vamos lá. Dando uns exemplos. Primeiro, íons e armadilhas nucleares, fotônicos, dispositivos superpositores, átomos de e ressonância magnética nuclear regular. Vou me ater aos dispositivos superpositores, que é o talvez. E, além disso, o bit que está sendo usado na Amazon, Google, IBM, Caltech, MIT, Alibaba no ar. Então, mas os outros continuam sendo computadores com dispositivos superpositores. Então, vamos lá, vamos ver o que são esses caras. O que é o supercondutor? E agora eu vou falar um pouquinho de física, mas sempre também sem entrar em detalhe, porque seria mais intuitivo. Por exemplo, eu tenho metal normal. Metal normal, quando pega uma fonte de corrente, ele tem os elétrons que estão passeando aqui, pelo efeito de eles esquentam aqui. Tá? Isso aqui, quando eu dou uma temperatura, no caso, por exemplo, mercúrio, o metal acima da uma determinada temperatura. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: se eu venho abaixo dessa temperatura aqui,
pode acontecer é que eu continuo passando corrente, certo? Mas não existe mais resistência elétrica. Se não existe mais resistência elétrica, não existe, então, não existe vida. Então, eu posso ter uma corrente passando um fio, e esse fio não tem mais resistência elétrica. Então, isso é exatamente essa situação aqui. Ó. Eu estou abaixo da temperatura de transição supercondutora. Muito bem. Então, aqui, por que acontece isso? Os elétrons, eles, ao invés de ficarem batendo na rede cristalina, perder energia, vai acontecer que eles vão usar essa mesma rede para fazer uma interação efetiva e criar pares. Esses pares são chamados de pares. Então, os elétrons, apesar de terem uma carga, a rede faz com que eles se aproximem. Eles criam esse objeto, que é o par de Cooper, que é o par de Cooper, que é o superelétrico, o cara que transmite eletricidade sem resistência. Muito bem. Então, ali. Agora, tem um outro objeto que é chamado de junção de ônibus. Eu pego dois supercondutores, aqui no meio faço uma junção. Essa junção pode ser, ó, botar assim, eu boto no material antes do meio do Então, esse cara aparece o seguinte, para baixo do ele, o que acontece é o seguinte, esse cara vai passando, e esses pares vão passando por essa região por onde não deveriam passar. Ou seja, eles tunelam o potencial, assim como aquela conta da sua nova conta. Falando de treinamento só dos pares. Esse é o que é necessário para criar a corrente fixa acima de um determinado valor, abaixo de um determinado valor. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar essa corrente, se eu aumentar essa corrente, o que acontece é que esses caras começam a apresentar um movimento resistivo, não mais um movimento supercondutor, mas um supercondutor agora resistivo, como o cara tivesse agora uma resistência. Muito bem. Isso daqui, eu posso agora pegar esses dois elementos, o efeito de Josephson, que pega um anel supercondutor, e vou botar agora, eu vou fazer isso aqui. Vou pegar o anel supercondutor e faço um contato. Então, isso aqui é uma junção de Josephson. Uma característica de ser um anel. Então, vai ter um momento magnético. Ele vai poder tirar em torno desse anel. Quando eu faço isso, olha lá, aparece o seguinte. Isso aqui é só uma realização desse objeto, só que agora, nesse caso, tem duas funções, ao invés de uma só, não tem problema nenhum. E esse cara, ele se comporta assim, ele se comporta exatamente como um momento magnético. Ora, então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui, voltando às minhas escalas. Eu tinha máximo macroscópico, depois microscópico, e agora eu tenho aqui o meio de campo. Entre um micro e um nanômetro, o que acontece? Estou aqui no meio de campo agora. Vou para o cara que não é atômico, não é mágico, mas ele tem características de atômico, tem características de... Esses objetos, como os assim, esses elementos que todo, há uma conspiração dos parâmetros, eles começam a mostrar barreiras que são barreiras que são barreiras que podem revelar por isso. Então, o que acontece aqui é que esses objetos agora eles começam a poder ser usados como... Então, você começa a ter esse camarada, esse cara agora, ele vai ter... Por quê? Olha lá. Isso é uma física densa, um nanotrópico. Isso aqui, ó, o que está acontecendo? O meu anel agora, esse anelzinho, ele tem um fluxo magnético. Mas o que acontece, a gente está vendo que determinados valores de parâmetros, eu posso fazer com que ele seja normal e muito sempre um novo da função. O que vai acontecer aqui é o seguinte: eu passo de uma configuração para outra configuração. Uma configuração de corrente para outra configuração de corrente, através das linhas de fluxo
passando por uma região que seria classicamente acessível. O supercondutor detecta que é expedido sempre. Mas, nesse caso, por que essa linha está passando? Ela está passando quanticamente. Quem passa quanticamente não é a eletroquímica da cabeça. Ele chama tudo. Isso é para ter a corrente constante. Agora estou falando de um outro nivelamento. O nivelamento em cima agora já cai apresentar alguma coisa estranha. Agora ele vai acima. E agora estou falando, isso aqui, ó. O que eu estou falando agora é de uma exatamente essa mesma situação agora. Tinha dentro e tinha fora. Objeto da esquerda, objeto da direita. Objeto da direita. Complexo. O movimento eletrônico com o movimento do campo eletromagnético através de um é uma determinada configuração, outro é uma determinada configuração. Estou falando de uma superposição quântica, configurações macroscopicamente únicas. Tá? Então, isso aí eu estava trabalhando. Por quê? Porque estudar esse tipo de modelamento significa você estar estudando o modelamento. Porque é muito bonitinho você mostrar aquilo ali. Ah, o arame, o cara foi do lado do outro. E representa aquilo. Representa os elétrons fazendo isso, e o fluxo dele, o elétron fazendo aquilo. Essa é a brincadeira. Então, ou seja, você consegue compactar toda essa informação, tá? Em função dessas configurações. Esquerda, direita, é fluxo dentro, fora. Ou seja, o elétron assim, o elétron passado. Por exemplo, isso aqui, ó. Olha só. De novo, é a mesma configuração. Só que agora eu estou mostrando o movimento eletrônico para a certa. Quando a certa está no trigonométrico e a linha dele, sentido horário, linha fora. Eu estou fazendo essa brincadeira. E do outro lado, eu estou fazendo o momento magnético, passando de uma configuração de estado para baixo. Então, os qubits são objetos que respondem dessa forma. Então, o que tem que fazer agora é aprender a escrever, por exemplo, o algoritmo para tentar buscar. Eu vou agora pegar esse objeto, eu vou botar seguidores dele. Lembrando, eu estaria muito fazer isso. Lá que você faz, você mas eles são bem poderosos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá. E, obviamente, tem alguns parentes desses qubits que são os chamados qubits de fluxo. Esses são qubits de fluxo que eu falei, pode ter qubits de carga também, mas aqui já é mais um detalhe, como é que você pode operar com esses cargas, quais são os mais interessantes para você usar na sua computação. Ok. O processador quântico, então, seria o quê? O processador quântico seria esse aqui. Vários sistemas disponíveis agora, cada um deles significa um daqueles agentezinhos que vão operar para esses caras. Então, aqui no caso, vou oferecer o senhor Francisco Paulo Chinol, do laboratório de dispositivos quânticos, do Departamento de Matéria, da Sala do Instituto, e ele constrói um processador 4 bits. 4, não. Ele tem que começar de algum lugar. Tem que começar com um pouquinho, depois vai aumentando. Então, a ideia é chegar em milhões de vezes, né? Você falou um pouquinho dos anos seguintes. Então, cadê? Eu tenho agora, cada sequência agora, tá? Para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo, é uma alternativa. E eu acabei de falar para vocês, eu posso ter alternativa. Não é que eu tenho uma alternativa sobre o. Eu tenho uma cadeia inteira. Cara, assim, assado, faço uma sobreposição. Vou ter sobreposições de números. Isso daí é que vai me dar essa riqueza. Eu praticamente fazer uma computação em paralelo com muito processamento. Claro que eu então, mais. Isso é o chamado emaranhado. E, nesse caso, eu vou falar um pouquinho.
Você, então, não pode dizer que você tem uma sobreposição, vezes da outra, vezes da outra, não. Você tem uma sobreposição de uma configuração de cada depois da outra, eles estão sobrepostos. Isso é um emaranhado. Muito bem. Então, aqui só para ter uma ideia, se você quiser pegar um número de vários bits, eu vou querer separar um número de. Se você pegar um computador, você tem um clássico de 3 GHz, comparar com um computador com um clock que é 10 a menos 6, 10 a menos 6 segundos, se eu pegar um número com 512 bits, o computador clássico demoraria 4 dias para fazer isso, essa operação. Enquanto, pelo algoritmo de Thor, pelo computador quântico, 34 segundos. Se eu pegar 24 bits, eu teria 10 a 5 anos e 4,5 minutos de computador. Passa para aqui. 2048, 10 a 11 anos. Maior que a idade do universo. O computador clássico fazia essa operação. No caso do computador quântico, faria isso em 36. Então, você quebra de senha. Também desenvolve outras coisas que vão mostrar para você como que alguém tem que definir o sistema. Isso já vai mais para a informação quântica. Como você pode limitar que alguém pode fazer um sistema, dependendo de progressão, de questão de erros, etc. Você vai detectar se alguém está entrando no seu sistema. De novo, com essa tecnologia toda quântica que eu estou tentando passar para você. Mas, bom, falei de um monte de coisa aqui. O problema é que, quando eu estou trabalhando, eu falei que você tem um objeto que está numa escala de meio de campo ali, números conspiram para eu ter efeito quântico, mas esse cara é grande. Então, eu não posso desacoplar o seu meio ambiente. Quando eu ligo o meio ambiente, eu tenho uma porrada de efeito quântico. O efeito de dissipação tende a ser deletério para efeitos quânticos. Então, o que acontece aqui é que eu tenho esses fenômenos ocorrendo, dissipação e decoerência, no caso da descrição de efeitos quânticos. Novamente, propaganda, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, daí, venha ao seminário de amanhã, eu vou falar exatamente sobre esse tipo de coisa. Então, a abordagem fenomenológica que a gente faz lá é pegar o seguinte: pega uma partícula, bota essa partícula, tem um modelo mecânico que permite tratar a dissipação desses sistemas. Eu pego fluxo, posição de partícula, variável de interesse, seja lá quem for. Eu vou acoplar com osciladores não interagentes. Com isso daí eu consigo escrever os efeitos da dissipação na minha partícula magnética. Novamente, quem tiver curiosidade para entender exatamente como é que isso aí funciona, veio para o seminário amanhã. Então, aqui é só um slide mostrando, por exemplo, como esses efeitos são deletérios, se o tempo, esse tempo vai ser o tempo de relaxação do efeito quântico. Então, nesse tempo, eu quero fazer muitas operações lógicas. Esse tempo é fundamental. Tempo de coerência do meu processador. Então, nesse caso, vocês vão vendo que o pessoal está trabalhando sistematicamente para aumentar cada vez mais o tempo de coerência para você poder, então, usar esses caras da maneira apropriada, sem antecipação da cada coisa. Bom, comentários finais. Qubits supercondutores são átomos artificiais que podem ser projetados, controlados a baixa temperatura. O problema todo é isso. Por que você não fala do átomo? Por que você não faz negócio do átomo? Como é que você vai? Nós estamos do átomo, guardar informação, ler informação, coisas dispositivos, é muito mais fácil fazer isso com a eletrônica já existente no computador clássico. Muito bem. Bom, aqui, no caso, pequeno o suficiente para deixar o cabelo de tempo. Apresenta o efeito quântico, mas a dissipação está presente também. Então, como ele está atuando aí no meio de campo, as duas coisas. Novamente, busca para melhor de coerência, manipulação, controle de vírus alternativos.
podem aparecer aí e falar, não, eu sou o melhor. Eu posso te oferecer o melhor. E esses supercondutores vão ficar para trás. Não é o que está aparecendo até agora. Está custando. Objetos relevantes. Ok. Esses objetos, esses qubits, são fundamentais para o pessoal entender como que você passa do clássico, quântico do quântico do clássico, devido aos efeitos de dissipação. Você pode, inclusive, tentar descrever, tentar entender a teoria quântica de medida. É uma coisa fundamental que o pessoal não engole. O pessoal que se opõe à interpretação ortodoxa fala, não, vai que pode, evolução unitária, você quebra, não pode. Então, tem todo um debate em cima da teoria quântica de medida, e teve uma turma grande e ruidosa que falou, não, se eu começar a pensar em teoria quântica de medida à luz de efeitos dissipativos, eu posso explicar muita coisa. Isso está em guerra, tem gente que pode não estou defendendo guerra, quero me comprometer aqui agora. Como eu disse, estou defendendo a interpretação ortodoxa disso. Bom, problemas em aberto, fatorações, simulações químicas, ciências materiais, etc. Mais aplicações? O Pagra disse, não sei. É a resposta mais honesta. Não sei, desculpe, eu não sei. Não sou só eu que não sei. Muito cara, sério, que trabalha com isso. É o seguinte, primeiro você vai ter que ter a máquina, depois eu descobrir como você trabalha. Não adianta você ficar inventando coisas, imaginando. Claro, é fundamental. Se for várias coisas. Claro, vai dar muita informação armazenada para essa coisa, beleza, aparecer e você poder usar. Mas então, não sei. E outra coisa, computação quântica, eu falei aqui, computador quântico, tá, vou pegar um gancho e falar para vocês dispositivos. Agora, será que vai ser em computação? Melhor a computação? Então, vamos lá. Supremacia quântica no futuro, de novo, você está com um pouco de dezenas deles, centenas, aí volta atrás, você melhora. Está longe ainda de você ter um computador quântico, computador quântico universal, faz tarefa de uma forma muito melhor, muito mais eficiente, qualquer computador clássico. Não está nesse ponto. Você então poder apostar da supremacia. E o futuro, o esperar, se envolvendo essas coisas, como sempre, se envolvendo a física básica. Isso é o fundamental. Fundamental você se envolver com a física básica e entender as coisas que funcionam, projetar coisas que possam ser úteis, mas nunca você vai, em poucas situações, você partiu de uma promessa já olhando. Eu vou ser. Quando nós começamos a brincar com os circuitos, para entender o elemento onde está o foco, jamais pensou que esses objetos seriam registrados, que eles iriam chamar de computação quântica. Nem mesmo o João Clark, o Patrício, fizeram medidas mirando o mistério. Estavam lidando com átomos. Então, muito obrigado. Agora é hora que a gente vai ver se a minha tem. Vou começar pelos mais velhinhos, depois eu venho para cá. Vou aqui para os mais velhinhos. Essa cadeira. Vou começar pelo fim, né? Supremacia quântica e futuro. Só para brilhantar a ideia que o senhor colocou e trouxe muito brilhantemente para a gente, pode ser que a gente não consiga ver o computador quântico razoavelmente aqui, mas eu saio daqui
com a ideia de que eu vou ali no barzinho lá da esquina, compro uma 3 barras para tomar e quero comprar o meu computador quântico. Porque, em termos de. Eu brinco assim, mas em termos da. Se você for olhar pela velocidade, então a gente sai daqui com vontade de ter. Exato, eu sei. E nem termos daquelas condições. Mas a minha pergunta não seria em termos disso, mas em termos da coisa em si é interessante. É claro que o futuro a gente vai saber. Eu acho que a gente vai conseguir construir, com certeza. Isso é uma questão de ponto de vista pessoal, que eu acredito que isso vai acontecer. Agora, eu quero falar um pouco mais da junção, do ponto de vista físico da junção. Quando você tem é claro que você tem dois materiais supercondutores e um dielétrico no meio, mas a junção pode ser, né? Pode ser só a redução da Não vai. Sim, mas se tiver um dielétrico, sim, quando tem isso, não tem algum efeito de polarização no dielétrico ali que possa interferir de alguma forma do ponto de vista do clássico quântico? Que são usados como bits, todos esses efeitos já foram devidamente revelados em conta. Quando você tem isso tudo entra dentro da participação fundamental. Tem várias formas de ter efeito deletério. Você tem recoerência, redução de amplitude, fase, polarização, tem todos esses mecanismos. Então, você sabe o que você faz, olha os 13 graus aqui, ó. Isso tem a resposta para você é essa aqui. Sabe? O que o pessoal está fazendo é tentar dispositivo cada vez mais progressivo. É evidente, tem lá. Tá? O problema todo é como é que ele está aí. Eu tenho reduzido de alguma forma esse partido de poder, porque o fim dele tem. Vai. Daí, essa esse tempo de coerência cada vez mais bom. Fazer isso daí eu preciso alterar. Professor, uma palestra, obrigado. No final, agora o senhor comentou sobre interpretações da mecânica quântica. E nos livros, em geral, eles, depois que explicam os postulados, eles colocam uma rodapé. Olha, esses postulados ainda estão em controvérsia dos físicos. Então, são duas perguntas. Primeiras, qual é a sua pessoal, se tratando de interpretação da mecânica quântica? Qual é a sua pessoal? Estou pedindo se para definir um. E a segunda é se em algum momento a gente vai chegar em algum consenso sobre elas. Também, pessoal. Você vê o painel que nós temos. Do jeito que você tem, você tentar realmente interpretar a mecânica quântica de uma forma ontológica, isso é coisa extremamente complicada. Então você vai realmente montando alguma coisa que vai te explicar o que você observa. E é isso. No fundo, a gente sempre fez isso. Só que o clássico, a coisa aí, você esquece. Mas, primeiro, você testa a mecânica quântica, é direito. Agora, se a mecânica quântica, no fundo, é uma teoria efetiva, é alguma coisa mais fundamental, você ser uma teoria efetiva, uma efetiva, e aí eu vou para o Lenin, que foi feita no livro dele. Na virada do bilhete, eu dava para ele 100 anos, o que você acha que vai acontecer, por exemplo, com a mecânica quântica?
Sim. Eu acho que você não vai se aproximar. Que tipo eu acho que eu faço. Agora, também não pode agora. Não sei, mas essa pergunta, eu vou submeter a coisa mais precisa com essa. Das famílias, eu, claro, lembro do Nobel, o exemplo de internet, e aí, claro, não é daí. Agora, outra coisa também é a seguinte, ela está, então, funcionou, você está feliz. Mas, é o seguinte, tem que estar feliz, ela está funcionando. Agora, segundo, o pessoal começa a fazer, não, salvar, está dando certo, agora vamos interpretar, não, você está vendo? Eu quero saber qual é o resultado experimental. Seria o análogo a um século atrás, se tem um experimental, vai te guiar para alguma coisa. Então, o contemporâneo teórico, etc., não, essa experiência. Eu digo livro, para ver como isso vai. Você vai ver uma escala natural, a qualidade mais coisa. Interessante. Agora, a minha noção é muito experimentalista. A gente tem aqui, eu posso interpretar desse jeito. Pode fazer melhor? Se ele der um experimento, eu dei para mim uma luz, eu não estou isso para mim. Eu vou atrás. Se não, é muito chato. Se você não tem, não vai ter mais nenhum. Espero que tenha. Se tiver, vai pensando é o que eu acho. Mas, se a minha posição é a resposta é a não interpretação praticamente. Isso aqui que eu tenho, o resultado de entrada, nada de saída, e aqui, alternativas, não, eu te devo. E aí, uma palavrinha sobre coerência. É uma coisa interessante. Se você quiser modelar um parâmetro de medida, você vai cair em todas as coisas. Na brincadeira, você vai ver. Não é. Daí, pessoal, o Nobel, forma alguma foi coerente, coletivo. Várias pessoas são autoridades. Não tem coerência. É uma coisa que a gente fez, que depois os bonecos pegou, olha só, já fizeram essa ideia antes. Depois ele viu o modelo dos senadores, exatamente sobre o governo corta e mudou a ideia. Ele, se força, muita gente, nem fez parte do mas, sei lá, mas não deixa de ser uma abordagem interessante. Resolve. Isso do marketing, não seria. Você vê que eu fiz o teórico da família, você experimentação. Não tem jeito, porque a física é experimental. A física é só. Não, é por aí. A gente está aí, é o que o pessoal, essas pessoas ficam falando da luta teórica, experimentais, não gostam disso. A física é fenomenologia. E aí você pode modelar ou experimentar.
Queria agradecer primeiro pela palestra. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é relacionada a esse gráfico que mostra que a quantidade de transistores vão aumentando ao decorrer dos anos. E, consequentemente, a gente acaba precisando aumentar o tamanho dos nossos computadores, ou então reduzir o tamanho desses transistores. E aí a gente chega num limite que a gente acha que você falou, né, que é 3.6, que ali seria o clássico. E tem esse outro espaço ali, minha pergunta é: o ganho que a gente pretende ter em relação a utilizar esses novos componentes, sem falar um transistor só que quântico, dentro desse intervalo ali, seria um tempo muito grande para a gente? É a primeira pergunta. Você utiliza algo parecido com esse. Você vai ter um princípio de superposição ali de dois níveis. Aí você vai ter quem tiver mais níveis, ele não precisar. Você olhar só o efeito, você tem uma coisa diferente diferente ordenada no potencial. O potencial é uma fórmula barroca. Dependendo do bairro corrente que você põe, vai mudar esse potencial. O potencial periódico. Quem é a variável? É fácil. Isso é todo, tem tudo a ver com a física da evolução. Então, quando eu faço o nivelamento, quando tem a corrente fixa, preciso de pares nivelando. Acabou isso do nivelamento. Feito depois de qualquer coisa. Esse nivelamento é para explicar o efeito de outros. Agora, através disso, eu posso pegar agora o meu potencial, pegar a corrente externa e começar a aumentar a corrente. Quando eu começo a aumentar a corrente, esse cara vai fazer isso. Essa variável, ela é uma variável coletiva, é mesmo a diferença de fase, função de onda, determinar a junção. Esse cara que representa coletivamente o cerebro, ele vai nivelar. Você vai passar de um estado sem resistência, um estado com resistência, um nivelamento coletivo, como aquele brinquedinho que eu inventei. Por que eu montei a junção lá dentro? Eu tenho hoje uma situação dentro do isso. Aí, ao invés de essa diferença de fase, fica mais fácil. Eu só mudei proposta. Eu mudei a junção para o anel, e o anel vai ser mais fácil de diferenciar. Tá? Então, isso é legal. A fala da função mais abstrata. Fica mais bacana e tem toda a física que eu preciso mais. A geometria foi capaz de me dar potencial do estado. Dentro do bairro de fluxo para fora, ele vai me responder com potencial. Esse potencial não é harmônico em termos de você. Quando tem um monte de mim, eu vou mudando. Só a origem do parabólico, eu vou incorporando o potencial, faço uma situação de estado, uma situação de estado, de estado. Então, ao invés de correr no carro, você tem uma distorção. Vai dar uma pergunta. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, foi muito esclarecedora. A minha dúvida é algo mais que você falou no finalzinho mesmo, suas colocações finais. Você falou que é importante ter uma base para poder estudar, entender essas coisas, né?
para além da mecânica quântica, que é óbvio, você acha que seria importante também estudar coisas como física de estado sólido ou estrutura da matéria, para poder entender essas. Por exemplo, muito bom. Eu posso escrever essa variável, escreve a física da junção. Essa variável é uma variável que ela, se eu escrever a dinâmica dela, a dinâmica de uma partícula, se bater no potencial externo, que é o potencial de cada uma da outra. Ele é o potencial periódico que eu escrevo. Então, isso daí é exatamente um sólido unidimensional. E aí, no desse cara, isso tem a ver com o quê? Tunelamentozinho. Você pode fazer inúmeras conexões com um sólido unidimensional. E mais, dependendo se a capacitância da tua junção for muito pequena, em termos de energia cinética dessa variável, é carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. O que é quadrado sobre 2? Capacitância primária. Então, a capacitância é muito pequena, a tua energia cinética é enorme. Então, o que seria energia potencial é uma perturbação de energia cinética. Você usa a teoria que o elétron quase livre do potencial primário. É fundamental. É fundamental. Quanto mais emitido, mais conhecimento você tiver, mais analogias você vai poder fazer, vai ser melhor. Bem esclarecedora. Uma dúvida que eu tenho é um pouco chegar assim, e eu vi que você chegou a colocar em sua apresentação a relação, utilidade em painéis solares. E uma das coisas que eu mais ouço falar além da construção de equipamentos é referente que ela necessita muitos desses equipamentos de mais energia, porque a correria atual é que se produza mais energia para que possa ter todos esses equipamentos como operá-los. Aí o que eu gostaria de saber se dentro dessa área a gente consegue somente um ferramental para poder aplicar a mecânica quântica, a física quântica em si, ou se a gente também consegue, por exemplo, usar a teoria para a geração de energia ou melhoramento da transformação para uma energia muito mais eficiente. Bom, vamos lá. Para essa questão da energia, no caso, estamos falando de. Se pegar o exemplo do computador, tem um objeto, um computador, vai ter uma criogenia excelente, para manter a temperatura lá em. Estou falando de coisa na faixa de 1.000 Kelvin. Então, para você manter isso aí no sistema, você vai fazer uso de energia, vai energia solar, mas espera lá, quanto que você vai ter que usar de energia para manter aquilo dali de uma forma razoável? Não vejo assim de forma clara qual seria a solução para a prova. Não sei. Primeiro, para você trabalhar frio, memória, vai precisar da durabilidade. Tudo que você vai até o nível de sistema tem que ter um outro como você vai manter o sistema determinado. Alguns temperaturas ambiente assim, que eu não sei qual seria. Não dá para afirmar nada, eu sabia exatamente qual seria. Quais seriam as condições que você vai ter que usar para implementar dentro dessa num objeto mais. A aplicação diferente da eu não vejo da área de fabricação imediata para isso. Esse dispositivo, se você pega, por exemplo, a transistência, bem, eu quero dentro, está aqui dentro.
Agora, aí a gente teria que entrar aqui na outra hipótese. Você vai ter que falar realmente não é feito plano de passa ou não passa. Tá? Sei que o senhor não sabia. Chegou numa possibilidade de aplicação. Eu disse que eu já não consigo lembrar outra coisa. Eu vou frente. Vou pegar aqui amanhã. Estou pensando está sendo feito já é feito. O pessoal mirando em metodologia, equipamento para você fazer de várias situações. As coisas todas estão atrás. Novamente, só mostra exatamente que usar esse dispositivo. Usar esse dispositivo, falar dele como se fossem átomos gigantes, eu falei aqui. Com toda essa ideia de que realmente a linha de fluxo nela, tudo, quem constituiu isso foi o Giordano. Quando foi a teoria, foi as medidas que eles fizeram, que mostraram que toda essa vista efetiva que você tem para variável de fase, das junções, o fluxo dos anéis, pode ser tratado quanticamente como se fosse coordenada de uma partícula. E por trás disso está um tunelamento feito quântico envolvendo muita coisa louca. Um dado que chega corrente assim, corrente assado, sobreposto, é dado diferente. Então, tudo que foi feito em quântico estava mirando exatamente nisso. Observar efeitos quânticos desse objeto, esse efeito quântico ocorrendo, ouvindo muitos elétrons, estados de fluxo. Bem, agora, uma vez que ele fez, foi constatado, se ele fala, existe. Foi em cima dessa constatação dele de outro, que vieram depois, e tudo isso foi feito. Tudo que está sendo feito até agora, pode ter mais estudado. Mas eles não miraram isso antes. Não quiseram, não estavam mirando nada. Essas coisas foram ocorrendo. Isso aí aconteceu, o pessoal começou a testar outros sistemas, ao mesmo tempo se desenvolvia a ideia de quem aconteceu fora. Isso tudo, esse desenvolvimento todos ocorreram nos anos 80. De novo, eu vou falar muito. Mas vamos lá. Em relação, você falou sobre as empresas, né, principais que trabalham com computadores quânticos, e assim, a maioria delas está trabalhando com computadores supercondutores. Né? E a gente vê também um avanço muito grande da ciência na área de fotônica. Por exemplo, a gente tem hoje em dia o estudo do CVQKD, né, que é a criptografia em variáveis contínuas e tal. Então, assim, porque a maioria das empresas está indo para essa lado dos supercondutores, tendo em vista que a gente tem esse problema de precisar refrigerar, né? A primeira coisa que você pode logo explicar que o supercondutor, porque no caso, no momento que tiver, que você precisa para excitar esse objeto, fazer toda a parte operacional dele, você já tem o supercondutor
sabe exatamente o que fazer, não é muito diferente. A ideia é, você vai, outro sistema, você está falando também do caso de informação, comunicação. E você já está fazendo. Você faz um sistema geral, você vai usar dependendo do que você vai fazer, mas você vai usar um. Aí, não necessariamente você vai usar isso. Só mencionei aqui processadores quânticos, esse computador que o pessoal está tentando, computador da Wave, da IBM, estão baseados nesse. Agora, não tem outro. E você não sei como é que virou. Essa organização em que está então. Quando aparece ele, não, mas o espírito está tendo duplo processamento. Não, mentira, não é. O pessoal da Microsoft veio essa história do pessoal da State of the e era a pessoa. Ele vieram na hora do termo de Baiorando, legal, aquele rio. E aí o pessoal falou, vocês estão longe. O cara que faz uma coisa, uma centena em 5 anos. A gente vê que faz uma tentativa e não. Se eles vão conseguir fazer isso, eu descartado lá. Até agora, essas leituras que estão operacionais até agora são dispositivos de perguntas ainda. Os funcionários estão aqui, cada um tem suas personalidades, poderiam ter essas aí te perguntaram também, é o que eu estava falando, você tem esses também até agora, o que se garante é, no caso, de perguntas. Só queria aproveitar aqui esse tema para fazer a propaganda que na sexta-feira a gente vai fazer uma mesa a gente vai discutir de maneira geral mais ou menos esses assuntos. Além disso, como que a gente, né, acho que a nossa conversa, como entra ou como se deve entrar nesse só ajudando a vocês aí na sexta-feira. A gente vai discutir mais a fundo esses temas, esses transversais. Bem, amanhã teremos a palestra. Amanhã às 9 da manhã, que ele vai entrar em um pouco mais detalhes sobre o trabalho dele. E seria lá no CNCE, mas a gente achou, vai ser no mesmo local, às 9 da manhã, onde ele vai falar com um pouco mais detalhes aí sobre o trabalho dele. Todo mundo convidado. Enquanto a minha foi convidada, fizesse essa palestra, mas aí o grupo achou legal botar um tempero a mais. Ele topou pelo mesmo valor que ele está recebendo. Fazer um raise funds. Mas é isso aí. Então amanhã a gente vai fazer essa palestra. E porque é um grupo de interessados. Boa essa palestra. Acabamos por enquanto.